Dá um tempinho para todo mundo entrar aí. O pessoal ir entrando. Oi, Dani. Oi, Carla, Tudo tudo bom? bem? Deixa eu Vamos melhorar a luz aqui que tá meio apagada. ao entrar. Mas tá meio escuro aqui. Tá escuro aí pra você? Pouco. Dando para te ver bem. Tá bom. Tá ótimo. Vou dar aí uns minutinhos para todo mundo entrar. Esse horário Combinado. é um horário que eu sei que o pessoal tá ali no final de expediente, mas tem gente entrando aí. Bom que a live vai ficar gravada também. A de ontem ficou gravada, o pessoal gostou. Muita gente depois veio me dar o feedback que não pôde assistir ao vivo, assistiu gravado depois. Essa também vai ficar gravada lá no IGTV. Para quem está Ah, é ótimo. é, para quem tá entrando agora, obrigada por estar com a gente ao vivo. Compartilha aí para os colegas advogados ou para os estudantes de direito que queiram conhecer um pouquinho sobre o perfil do advogado controller, né, Dani? Muita gente não sabe que existe isso, para falar bem a verdade. Não sabe o que o advogado controller faz, que existe um profissional, que é um ramo novo do direito, da advocacia, então muita gente nem sabe. Então, muita coisa que a gente vai falar aqui E vai. é uma carreira em expansão, né, Carla? Exato. Como é difícil achar bons controllers. Exatamente, exatamente. E eu quero que você me diga hoje o que a gente precisa para ser um bom controller. É, Ah, vamos conversar sobre isso. vamos dar um spoiler aí, né? Tá entrando. A doutora Daniele é consultora, advogada antes de tudo, né? Sabe bem do dia a dia nosso. É consultora também em gestão jurídica, especializada em planejamento estratégico, gestão de serviços, gestão de pessoas e é também a fundadora da empresa Daniele Alves Gestão Legal. Doutora Daniela é fera aí nessa área de pessoas, perfis comportamentais, ela faz essas análises, então é muito legal porque a gente vai ver no decorrer da live o tanto que isso é importante. Vamos começando. Eu agradeço muito o convite, viu, Carla? Vou adorar conversar com vocês aqui. Ótimo, agradeço por você ter aceitado, ter participado, para poder compartilhar um pouco com a gente a tua experiência e esse conteúdo que é tão bacana e tão pouco falado. Eu ainda não recordo, sem mentira, não recordo de ter tido de ter visto essa abordagem em algum lugar. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. A gente já veio. Ontem a gente fez a live com a Amanda, que inclusive está acompanhando a gente hoje. A Amanda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A Amanda falou ontem sobre os desafios que vários escritórios de advocacia enfrentam. Então, ela citou desafios que ela enxergou no escritório que ela trabalhou anteriormente, no escritório que ela trabalha agora. E a gente sabe que são desafios que são comuns à maioria dos escritórios de advocacia. E diante desses grandes desafios, doutora Daniele, quais são as habilidades que você acha que o advogado controller precisa ter para poder ingressar nesse mercado, nessa parte da gestão, nessa área da controladoria jurídica que é tão nova?
Acho que antes de tudo, Carla, a gente precisa até expor aqui um pouquinho. É claro que ontem vocês falaram bastante sobre isso, mas o que é a responsabilidade de um controller, né? Ele tem a responsabilidade ali de levar um setor que pode ter diversos tamanhos, com essa visão gerencial, com essa visão de trabalhar com profissionais de diversas disciplinas, né? Então, a gente tem ali na controladoria as pessoas com viés mais administrativo, as pessoas que são estagiárias de direito, que são advogados. Então, é uma equipe multidisciplinar e multidisciplinar e de várias idades diferentes também, com experiências diferentes. Então, sempre é um desafio trabalhar com pessoas. Então, em primeiro lugar, uma habilidade de uma liderança forte, de uma liderança focada em resultados, mas focada também nas pessoas. Então, esse perfil do controller, ele é bem híbrido. Se você for pensar na hora do vamos ver, que pega fogo ali, que a gente tem que correr atrás de fazer acontecer, porque a controladoria é o setor do escritório que acaba fazendo muitas coisas girarem com maior agilidade, ele também tem que estar preocupado em avaliar se os profissionais que estão com ele ali na controladoria se estão adequados às funções dele, se estão trabalhando bem a questão da sua tarefa em si, se entendem a importância da sua tarefa, se estão confortáveis com aquelas funções, porque nós temos funções de muita rotina, de muita necessidade de atenção. Então, a controladoria é um setor que não pode ficar no meio ali da bagunça, porque isso pode desviar a atenção, né? Então, em primeiro lugar, eu colocaria essa habilidade de liderança e de fazer acontecer. Então, se a gente abordar, por exemplo, os perfis comportamentais que nós temos, o planejador, o executor, o comunicador e o analista. Ô, Dani, ótimo. Fala um pouquinho pra gente. A gente já, quem tá assistindo, né, e assistiu a live de ontem, já conseguiu, assim, pescar um pouquinho o dia a dia, assim, a loucura da controladoria jurídica. Né? Claro que a gente ainda vai falar bastante sobre isso. A gente vai ter na quinta-feira a doutora Amanda aqui também contando pra gente como que é o dia a dia da controladoria jurídica. Agora sim, ó, já que a gente está falando, né, sobre os perfis, eu vi que você vai iniciar. O quão é importante conhecer esses tipos de perfis comportamentais. O que, que é isso? O que, que é perfil comportamentais? Quais os tipos que existem? A gente sabe que existem vários tipos de análise, tanto de perfil comportamental quanto de personalidade, tem vários estilos, mas analisando assim os perfis. Que perfis são esses? Qual que é a importância disso para o controller, ou para o escritório? Porque talvez não seja só para o controller, né? Seja para os outros membros do escritório. Exato. Conta pra gente. Então, em primeiro lugar, perfil comportamental é diferente de personalidade, tá? Certo. Embora seja muito semelhante ali, seja uma linha tênue que divide os dois, o perfil comportamental é como a pessoa responde a determinados estímulos. Então, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, às vezes acontece da pessoa ter um perfil comportamental que tende mais para um lado no profissional e que vai para o outro no pessoal. Acontece isso. Porque no básico, nós temos 4 tipos de perfis comportamentais, que normalmente vem ali do DISC, que é a análise de perfil comportamental mais conhecida, né? E a que eu aplico, ela é do IBC, ela foi formatada com base no DISC, mas ela foi formatada para um perfil mais dos brasileiros, tá? Mas tem a mesma metodologia. Então, como é que são esses 4 perfis? Tem o perfil planejador, que é aquela pessoa que tem foco nas pessoas, mas de uma forma mais empática, né? Se preocupa que todos estejam bem e tal. Gosta das coisas com uma certa rotina, com certo planejamento, não gosta muito de surpresas. Temos o perfil comunicador, que é um outro perfil que também é voltado para as pessoas, mas num sentido mais de holofotes. O comunicador gosta de estar no centro das atenções, ele gosta de sair, fazer prospecção, ele é aquela pessoa que sempre
tem muitas pessoas em volta, que quer brilhar. Gosta de conversar, gosta de fazer umas lives. Exato. É o perfil artista, vamos dizer assim, né? Aí a gente tem o perfil executor, que ele é mais focado na tarefa. Então, esse é um perfil, por exemplo, de liderança nata. O comunicador e o executor são. Mas o executor, ele é mais líder no sentido de fazer acontecer. Então, ele é aquele perfil que é totalmente focado na tarefa. Às vezes, ele se passa por grosseiro. Não é que é um perfil grosseiro, é que ele se passa por porque ele é tão focado na tarefa que ele esquece daquelas... Exato. E aí ele esquece daquelas trivialidades, né? De bom dia, boa tarde, boa noite. Isso ele esquece. Os prazos hoje. Bom dia. É. O negócio dele é esse. Quantos prazos faltam? Quantos estão cumpridos? Ah, bom dia, pessoal. Já no final do dia. E temos o analista também, que é um perfil mais focado no detalhe, mais metódico, que não gosta de deixar escapar nada, que às vezes é até perfeccionista demais, e ele também é focado na tarefa, no resultado. Só que de uma forma mais de planejamento, de detalhe. O executor já é uma forma de o que importa é a tarefa feita. Se vai com procedimento ou não, não importa. O que importa é a tarefa concluída. Perfeito. Isso, exatamente. Bordão Então são esses os 4 perfis. Só que, qual a diferença dos perfis comportamentais? Não é que cada pessoa é um. Todo mundo tem os 4. Só que mais desenvolvidos para uns ou para outros. Às vezes a gente tem a conjugação de até 3 perfis comportamentais. Né? Então, é muito bacana para o seu autoconhecimento você saber quais os perfis que você tem, para saber que tipo de tarefa é mais adequada a você. E tem aquela, né? A gente nunca pode dizer que uma pessoa não pode aprender outras habilidades, sempre pode. Mas é muito mais fácil você focar em habilidades que você realmente tem aptidão, que você tem mais facilidade, porque você vai trabalhar mais contente, vai ser mais fácil para você se aprimorar. Eu até gravei um vídeo esses dias no meu canal falando sobre isso. O que é melhor, né? A gente fortalecer os pontos fracos ou fortalecer os pontos fortes? O que vai me trazer mais resultado? Às vezes, a gente se empenha tanto em suprir uma habilidade que a gente não tem tanta aptidão, que acaba tirando o foco de tudo aquilo que você faz de bom. Então, e às vezes não fechando é aí bom, a sua... às vezes a gente pode delegar aquilo que a gente não é bom. Exatamente, é esse o ponto. De repente você trabalha com uma equipe que tenha as habilidades complementares, e é isso que um escritório pode ter de valor em avaliar a organização comportamental e tudo mais, porque em vez de eu ficar insistindo em todas as pessoas serem boas em tudo, eu coloco uma pessoa boa, por exemplo, na leitura de publicação. Tem um perfil mais de analista, mais de verificar detalhes, focado. E aí eu coloco uma pessoa para fazer externa, por exemplo. Hoje a gente não tem quase processo físico, mas ainda temos algumas coisas, temos audiências. Eu coloco, por exemplo, um audiencista, um comunicador, que ele vai cativar o cliente, cativar o juiz, vai conhecer todo mundo no fórum, vai facilitar a vida ali, o trânsito do escritório no fórum, vai fazer até uma propaganda, um marketing, né, do escritório, porque esse é o talento dele. Para que eu vou pegar essa pessoa que tem esse talento tão especial e vou colocar para ver publicações que ele não vai ter paciência de olhar? Que ele Fora, vai deixar passar batido alguma coisa. E o analista que tem essa capacidade tão boa de verificar os detalhes, eu vou colocar para ir no fórum, para ele fazer uma coisa que ele não gosta, que ele vai de cara amarrada, conversar com todo mundo, de repente não cative o cliente, enfim. o resultado é melhor, né? Quando você utiliza a pessoa para fazer aquilo que ela tem uma aptidão maior, a gente vai
um pouquinho mais aí na questão do controller em si. Mas olhando esses exemplos que você deu do escritório, nossa, se eu como gestor do escritório, como líder, agora falando assim com a cabeça de um sócio, de um gestor, de alguém que lidera ali o escritório, se eu consigo analisar as competências de quem trabalha comigo, da minha equipe, identificar esses perfis comportamentais e explorar isso das pessoas, eu vou ter um resultado positivo em dobro. Primeiro, porque eu vou ter um resultado melhor daquela tarefa e vou ter um colaborador mais feliz, porque ele vai estar fazendo Exatamente. fazer que ele tem facilidade para fazer. É igual você falou, pode ser, não é que a pessoa só possa fazer aquilo ou não possa aprender, mas ela tem uma aptidão natural para uma coisa, ela vai se sentir muito mais confortável e mais feliz realizando aquela coisa do que fazendo, focando em algo que ela vai gastar muito mais energia para fazer, porque naturalmente não tem essa aptidão ou esse perfil para isso, né? Exatamente isso. E aquilo, se eu estudar e me aperfeiçoar em uma coisa que eu já sou boa, eu vou ficar excelente. Melhor. Se eu estudar para me aperfeiçoar numa coisa que eu sou ruim, no menor prazo, eu vou ser no máximo boa. Então, se eu quiser uma equipe fora da média, eu vou focar no que todo mundo já é bom, para que todo mundo vire excelente. Aí depois eu até vou atrás daquele prejuízo, né? De fortalecer os pontos fracos da equipe. É claro que sempre é bom todo mundo aprender, todo mundo melhorar. E de acordo com a nossa prática de vida, ou em casa, no trabalho, e os desafios que a vida nos impõe, nosso perfil normalmente até muda. Muda, tem uma pequena diferenciação. É claro que aquele perfil mais natural sempre fica, em alguma medida sempre fica. Mas a gente desenvolve habilidades de um outro perfil, porque, como eu disse, todos nós temos os quatro, ou a gente desenvolve tanto esses perfis que acaba pegando um pouquinho daquilo. E aí você fica com três perfis, três letrinhas no seu perfil, ou duas, e assim por diante. Uma Por exemplo, se eu são pessoas, por exemplo, extremamente pró-resultado. Vamos pensar ali o executor, o comunicador, muito, muito assim, uma pessoa que tenha alta execução e alto comunicador, baixo planejador, baixo analista. Ele tende a ser uma pessoa que, igual você falou, assim, esquece do bom dia. É tão pró-resultado que não consegue analisar o impacto que aquilo vai ter na vida ali da pessoa que está ouvindo aquilo. E às vezes não é por maldade, é porque Exato. pensando ali, poxa, mas se eu falar isso, a pessoa vai se doer. Não, ele está focado na tarefa, na atividade, no resultado. E aí, não é que porque isso é bom por um lado, que você não pode trabalhar a forma como você se comunica com as pessoas. Pode. Mas se você for Ao trabalhar, por contrário, você exemplo, lidando precisa, né? com. Exato. Com a gestão ali de pessoas, onde você tem que explorar muito mais essa área humana, vai ter muito mais dificuldade. Exatamente. Então você veja aí que é uma questão bem interessante, que, por exemplo, o executor, que ele é focado na tarefa, ele é um líder nato. E é estranho isso, né? Porque ele é focado na tarefa, não é focado na pessoa, às vezes é tido até como grosseiro, mas ele é uma liderança normalmente seguida, justamente pelos resultados que ele traz. Então, neste caso, vale a pena a gente trabalhar essa habilidade de comunicar-se melhor, que não necessariamente é o desenvolvimento de outro perfil, apenas uma habilidade que ele precisa melhorar. E, eventualmente, se ele tem ali um comunicador grudado, aí ele leva nada de braçada, né? A gente só tem que tomar cuidado para que ele não fuja muito dos procedimentos. Perfeito. E agora que você já desenhou assim para gente um pouco dos perfis, quais as vantagens você acha assim? Uma pessoa, por exemplo, que quer trabalhar como controller, que quer seguir na área da controladoria jurídica,
Se alguém aqui estiver assistindo, for assistir essa live, tiver, por exemplo, curiosidade, eu gostaria de atuar como controller e gostaria de saber se o meu perfil comportamental está adequado, não está, o que, que eu preciso ter no meu perfil comportamental, o que, que você diria? Bom, o controller, ele tem que ter aí uma liderança, Ok. né, da equipe, porque é uma área de muita pressão, porque assim, é claro que quando a gente monta a controladoria e está tudo perfeito, todos os procedimentos estão sendo seguidos, tal, a gente não tem nenhuma mudança à vista, fica mais tranquilo. Mas até chegar nesse nível, vai chão. Então, o controller, ele tem que ter esse jogo de cintura, tem que saber se comunicar com as pessoas e tem que ter esse perfil de liderança, até porque a gente tem vários tamanhos de controladoria, né? Então, você pode ter só um estagiário que você tem que trazer com você, na posição de controle, você tem que trazer com você, porque senão você fica sozinho. E aí, como é que você faz? Então, essa liderança é muito importante. E até no tratamento com os advogados, que embora não estejam subordinados a ele, se a pessoa, se o controller não tiver ali uma noção, um senso, não tivesse um jogo de cintura, ela vai acabar querendo ficar hierarquicamente superior, o que não é, porque eu já comentei aqui que a controladoria ela não é superior à área técnica. Então, embora o controller assuma um papel de acabar acompanhando o trabalho dos advogados e por vezes até cobrando, ele não é superior aos advogados. E isso também Não, são pares. são pares, exatamente. A pessoa tem que ter um jogo de cintura nesse sentido, né, Dani? Exatamente, porque assim, é fato que o controller não é uma pessoa assim que às vezes é muito querida, né? Porque afinal ele cobra as tarefas. Só que se ele fizer com jeitinho, todo mundo vai entender, cada um com o seu trabalho, cada um, e aí você consegue manter um clima organizacional harmonioso. Então o controller tem que ter essa habilidade de comunicação. Essa habilidade de comunicação nós encontramos mais no perfil comunicador e no perfil planejador, tá? Cada um no seu quadrado ali, mas nós encontramos essa habilidade de comunicação. Olha, O interessante. perfil executor, ele é ótimo. Isso, comunicador e planejador. O perfil executor, por outro lado, ele é ótimo para imprimir ritmo às tarefas, porque tanto o comunicador quanto o planejador, eles podem ter uma tendência à procrastinação, porque eles são focados nas pessoas. Então, o comunicador, ele gosta de conversar, ele vai, conversa, 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 esquece o prazo. Tem que tomar cuidado. E o planejador, ele gosta de planejar. Então, ele planeja, 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 mas ele precisa de um prazo, um final daquele planejamento, porque senão o que ele gosta é isso. E aí ele vai ficar só nisso. Então, o executor é bacana nesse sentido, que ele influencia pessoas. Então, ele tem essa influência pela autoridade que ele demonstra, pela liderança que ele demonstra, e ele só tem que tomar um cuidadinho aí no trato com as pessoas, porque aí ele leva a cabo as tarefas. O analista, ele tem o que de interessante? Ele tem a atenção aos detalhes. Talvez não necessariamente para o controller, mas alguém da controladoria é muito interessante que tenha esse perfil. Principalmente as pessoas que lidam com as atividades muito repetitivas e muito de normas e procedimentos. Então, o analista é bom para isso. Vou dar um Então, leitura de publicação. parêntese. Tem muito escritório que inicia com o controller fazendo já tudo isso. Então, o controller que olha as publicações, o controle que olha os prazos, porque só para quem está assistindo entender, chega assim um momento que a controladoria ela acaba crescendo e é super natural, gente. Vocês vão ver que às vezes a controladoria, dependendo do estilo do escritório, chega a ser maior que a equipe técnica no número de quantidade de colaboradores, porque as atividades de apoio do dia a dia são várias e são atividades delegáveis.
são atividades que dá pra gente, aí já entra assim até numa questão estratégica do escritório de reduzir custo, porque é mais barato montar uma equipe da controladoria do que aumentar a quantidade de advogados dentro do escritório. Então, dependendo do serviço do escritório, do nicho de atuação, da quantidade de processos, tudo é muito capaz que isso aconteça. Mas até a controladoria crescer, em muitos escritórios, o controller ainda é quem faz tudo ali dentro com essas rotinas. Então, para esse controller que exerce essas atividades, isso aí, então, que você está falando é muito bom. Porque é uma pessoa que vai estar todo dia com a mesma rotina. De chegar, verificar as publicações, abrir os prazos, olhar as intimações, lançar os prazos, conferir as agendas, emitir relatórios. Então, ali é um processo de rotina, né? Exato. E aí, para esse processo de rotina, tanto o planejador quanto o analista são bons perfis, porque ambos gostam de trabalhar com normas e procedimentos. Então, tá vendo? Não dá para eu falar para você, todo controller tem que ser comunicador, todo controller tem que ser executor. Por quê? Porque a gente pode conjugar esses perfis, a gente pode desenvolver habilidades. Então, cada perfil tem a sua particularidade. Então, você consegue acabar emprestando um pouquinho de um pouquinho do outro. Então, dependendo da sua rotina, do seu escritório e até do seu estilo, você vai fazer pesar um ou outro. Por exemplo, eu tenho o perfil de planejador, executor e comunicador, os três. Já fui controller há muito tempo. Para mim, serviu bem. Só que, em uma situação de mais estresse, o meu perfil de executor ele se sobressai. Numa situação de avaliar rotinas e procedimentos, meu perfil de planejador se sobressai. Então, você vê que você mesmo, no seu dia a dia, acaba se adequando ali àquela estratégia necessária. Se eu fosse dizer para você, olha, o perfil ideal para ser controller, na minha opinião, é o executor com planejador. Porque aí eu vou ter um quesinho de pessoas com um quesinho e com uma liderança e a execução de tarefas forte. Mas não necessariamente é o único perfil que se adequa a essa situação. Até porque, igual a gente está falando, depende também do tamanho do escritório, do tamanho da controladoria, né? Às vezes é uma equipe, Exato. tem ali pessoas analistas, pessoas planejadoras para executar determinadas tarefas e precisa de alguém um pouco mais contínuo ali de liderança, proatividade, comunicação para fazer o negócio andar, por exemplo. Eu acho que vai variar Se for também um, ali do. se for um escritório muito pequenininho, por exemplo, que não vai precisar de uma equipe maior de controladoria, não necessariamente o controlador precisa ter aquele perfil de liderança, ele precisa só ter proatividade, porque ele não vai ter que ir lá liderar muitas pessoas, embora a gente saiba que no decorrer do tempo ele vai ter que aprender essa habilidade, mas não é o mandatório para essa vaga, por exemplo, né? Uma coisa que eu já vi, Dani, até quero sua opinião a respeito, que vai ficar também, pode servir de inspiração aí, e ideia para os demais. A gente sabe que na vida profissional a gente vai passando por etapas e é bom também, da mesma forma que para o dono do escritório, para o gestor do escritório, conhecer os perfis comportamentais da equipe é importante, por isso tudo que a gente já falou. Para o próprio profissional, você se conhecer e saber ali quais são os seus perfis para que você tenha mais prazer no seu trabalho, para que o trabalho não seja uma obrigação para você. Então, eu quero ser controller, mas é uma coisa que comecei agora, daqui a pouco já não quero saber mais porque vi que não é para mim, não é o meu perfil, não é o meu estilo. Então, é muito importante conhecer. O que você diria assim, uma pessoa, eu acho que é que gosta de rotina, a gente já viu que é válido, principalmente dependendo do escritório, porque se a pessoa ela não gosta de correr muitos riscos, de, por exemplo, fazer captação de cliente, tudo, é um cargo, vamos dizer assim,
confortável, né? O da controladoria, o controller. E uma pessoa já diferente, proativa empresarial, que pensa assim, visionária, gosta de captar cliente. Você acha que seria um bom perfil para o controller? O que, que você vê? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, eu tenho falado muito que a controladoria, ela é uma área estratégica no escritório, né? Ela só não lida com as questões técnicas. Então, se eu tenho a sorte de ter um controller ali, que tem uma boa visão de negócio, que tem uma boa visão até do jurídico, que a gente indica sempre que o controller seja um advogado, com um mínimo de vivência ali na área. Por que não ele trabalhar com captação de clientes? Perfeito. Por que ele não pode trabalhar participando de reuniões estratégicas, onde ele mostre números, visão de negócios, onde ele mostre tudo aquilo que ele coleta ali na controladoria, toda aquela opinião, e mostre para o cliente, olha, aqui você pode lucrar, isso aqui tem a ver com o seu negócio, a gente pode trabalhar com essa estratégia, não necessariamente técnica, mas uma estratégia de acordos, uma estratégia de mediação, uma estratégia de negócio mesmo. Por que ele não pode opinar nisso? Eu acho que no escritório a gente tem que usar todas as cartas para encantar o cliente. Hoje em dia a gente tem falado muito nisso, porque aquela, aquela advocacia de defender teses e levar até as últimas instâncias dos tribunais, ela está fadada a um insucesso. Infelizmente, com o volume que o nosso judiciário tem, com a alta especialização dos advogados, dos escritórios, os clientes cada vez mais exigentes, exigindo que os advogados entendam do seu negócio e não só venham com as soluções jurídicas, por que não usar esse controller para esse viés também? É claro que não é o que a gente ainda está vendo bastante no mercado. Normalmente o controle está lá absorvido com as rotinas de controladoria, mas eu parto desse pressuposto que quando você consegue deixar a sua controladoria funcionando, nada te impede, eu já trabalhei assim antes de ser consultora, de cativar o cliente também. Tem que ter muita Então, visão do é um papel para se pensar. tem que ter muita visão do sócio, né? Que ele consiga enxergar isso. Porque, infelizmente, muitos sócios não dão essa abertura, né? Para começo de conversa, ainda nem imaginam a possibilidade que tem de um colaborador na mão deles, né? Ou de um associado, do próprio controller. Eu percebo Eu assim digo que a que própria controladoria, sabe, Carla? Muitos escritórios ainda enxergam a controladoria como back-office. E a gente sabe que é muito mais, né? mais que isso. Eu comentei na live ontem, até fiz a diferenciação. Muita gente ainda confunde controladoria com paralegal. Uhum. Não sabe a diferenciação, não sabe o pulo do gato da história, o que a controladoria traz de benefícios para o escritório, né? Isso é bem legal. Ô, Dani, quando fala em gestão de competências, seria isso? Qual que é a sua opinião a respeito disso? A gestão de competências é justamente você avaliar as competências dos seus profissionais e colocar cada um no seu lugar correto. Então, Perfeito. quantas vezes a gente pode ter a controladoria mesmo? Às vezes você tem alguém, um estagiário que faz externa e um estagiário que faz protocolo, por exemplo. E aí o estagiário que faz protocolo está ali naquela... Protocolo eletrônico, né, que eu quero dizer. Ele está ali naquela vida achando que tudo é horrível e tal, porque ele não gosta daquela função. E o que faz externa, a mesma coisa. Ah, porque eu odeio sair, eu queria fazer um trabalho aqui dentro, eu acho que eu aprenderia muito mais. E aí você, olha, quando você vai ver, você está trabalhando o perfil comportamental de forma errada. Você tem ali uma possibilidade de um estagiário que é excelente nos protocolos, porque tem essa visão mais metódica, mais detalhista, e um outro que poderia fazer as externas. Aí você troca, deixa todo mundo feliz. A gestão por competências é isso. Você trabalha com os perfis que você tem na equipe, as habilidades que as pessoas têm e adequa a tarefa à pessoa, de forma que você complemente o seu time. É muito comum, quando a gente vai fazer uma contratação, e isso é mais instintivo, principalmente quando a gente não conhece o nosso próprio perfil e nem o perfil da equipe, que a gente contrate sempre as pessoas com o mesmo perfil.
porque são as pessoas com quem eu me dou melhor, né? Hum, Eu reconheço no outro o meu próprio perfil. E aí eu acho que essa pessoa é agradável para mim. E aí ela sendo agradável para mim, eu contrato. Só que não é um perfil complementar ao meu, às vezes é igual. Então ele tem as mesmas habilidades e os mesmos defeitos, porque cada perfil tem ali o seu ponto de melhoria. E aí eu tenho uma equipe inteira, por exemplo, de comunicadores. Todo mundo pro happy hour no fim do dia, mas não necessariamente com todos os prazos cumpridos. Como é que eu faço? perfeito. É isso mesmo. Eu tenho que ver isso, né? Eu tenho que ver essa questão de complementar a sua controladoria através dessa gestão por competências e habilidades. Ótimo. Não só a controladoria, né? Na verdade, todo o escritório. Imagina se todo momento de contratação fosse feito uma análise de perfil comportamental e fosse visto, né, as opções ali em relação ao cargo. Na verdade, para começo de conversa, a gente vê muita patinação no próprio processo seletivo. Não vê uma descrição de vaga adequada, enfim, todo um processo seletivo bagunçado. E aí, na hora de fazer as entrevistas, mais ainda. Imagina se a gente tivesse a possibilidade de fazer esse teste de perfil comportamental com quem a gente acha que entraria no escritório. A possibilidade de acerto seria muito maior, né? Seria bem maior. Exatamente, é bem o que você falou, desde o descritivo da vaga, né? Porque assim, é, precisa-se de estagiário para a controladoria, terceiro ano com experiência em sistema de gestão. É só isso? O que, que É ele. só isso que você precisa? Qual que O vai ser? que, que ele No vai próprio fazer? controle, tá vendo que o controle pode ter. Cortou um pouco, Dani, cortou um pouco. O que eu estava falando assim, ó, por exemplo, no próprio controller a gente viu que vai diferenciar bastante uma vaga da outra de acordo com a quantidade de pessoas dentro da controladoria. Então, se é um escritório que ainda não tem uma controladoria e o controller está entrando agora, ele vai assumir tarefas repetitivas, ele vai assumir tarefas que necessitam de uma atenção, de um cuidado, de análises ali diárias, pontuais, daquilo ali tudo, que já é um pouco diferente de um controller que vai assumir uma equipe, que já tem a equipe, que já tem as pessoas que façam ali as atividades repetitivas. Então, uma vaga poderia ser uma situação, para outra poderia ser outra situação. Então, realmente acontece bastante esses detalhes aí no momento da contratação. Você veja um exemplo. Eu estou com dois clientes que a gente está implementando controladoria. E aí vai muito de encontro. A gente teve que fazer a seleção dos controles para esses dois clientes. Um é um escritório pequeno do interior, onde o controller vai trabalhar com mais dois estagiários, mas esse controller ele vai ser responsável por toda a leitura de publicações, pelo treinamento desses estagiários, mas num viés mais básico de protocolo, arquivo e tal. No outro escritório, é um escritório enorme, com jurídico full service, que a equipe de controladoria vai ter em torno ali de 30 pessoas, entre 20 e 30 pessoas. Esses dois controllers não são iguais. Não. A experiência que o controller do escritório grande vai ter que ter e a habilidade comportamental que ele vai ter que ter é muito mais de gerenciamento e comunicação. Ele vai ter que muito mais tratar a equipe, treinar a própria equipe, fazer a interlocução com os outros departamentos e tal, do que do primeiro escritório, que é menor. Que o viés dele vai ser muito mais o procedimento da controladoria, o dia a dia, a tarefa em si. E aguentar ali o suporte dos dois estagiários. Então, o viés de pessoas dele é muito menor, de gerenciamento é muito menor, pelo menos nesse primeiro momento. Sim, exatamente.
E Dani, você tem alguma dica para dar, saindo agora do ângulo assim do escritório, olhando para o profissional, pessoa? Qual que é a dica que você dá para a pessoa que quer ser controller jurídico? O que ele teria que se conhecer? Quais são as habilidades que você acha que teria que ter ou desenvolver? O que ele teria que olhar assim? Ah, eu vou atuar nessa área. Olha, observe isso, aquilo outro. Você teria alguma dica nesse sentido? Bom, o autoconhecimento é essencial. Até para ver aquela questão que a gente falou logo no começo. O quão difícil ou quão fácil vai ser desenvolver as habilidades que ele precisa. Né? Então, é como eu falei, a gente pode pescar ali em cada um dos perfis comportamentais um pouquinho de habilidades que ele precisa, mas é óbvio que ele não vai ter que ter todos. Então, primeiro de tudo, o autoconhecimento para eu saber exatamente onde eu vou ficar excelente e onde eu vou ficar na média, né? Eu tenho que ser bom tanto quanto os outros. Porque é aquilo, se eu tiver um escritório grande para eu tocar, eu vou ter que ser excelente na comunicação e eu preciso ser mediana ali nos detalhes, porque eu não vou ter tanta atuação nos detalhes. Então, em primeiro lugar é isso, autoconhecimento, até para eu buscar a vaga correta para mim. Segundo, que habilidades um controller tem que ter? Agora, saindo tanto do viés dos perfis e entrando no viés de habilidade. Ele tem que ter essa visão gerencial, então uma visão de todo, uma visão sistêmica. Então, saber olhar de fora para entender, porque tudo ali do escritório vai passar na mão dele. E ele vai desenvolver os fluxos, procedimentos, melhores formas de trabalho para unir todas essas pontas, né? Então, por exemplo, o planejador ele é muito bom para isso. Ele tem essa visão de todo e ele se preocupa com as pessoas envolvidas para que todas as pecinhas se encaixem. Então, essa visão sistêmica é uma habilidade essencial para um controller. E aí eu posso arriscar que qualquer tamanho de escritório, a não ser que você entre numa controladoria já montada, mas mesmo assim vai te faltar ali o pensamento da inovação, né? Porque a gente sempre tem que revisitar os Melhor. fluxos e procedimentos. Melhoria contínua, né? Então, essa habilidade de visão sistêmica é essencial. A habilidade de conclusão, então, nesse ponto, o perfil do executor ele é bacana, porque ele tem ali aquela gana pelo check, check, check no final do dia, né? Fiz. Então, essa visão de conclusão é boa. Então, se, por exemplo, eu tenho um perfil de planejador, então eu tenho ótima visão sistêmica, mas eu não tenho tanta amarração ali na conclusão, se eu me conheço, o que eu vou treinar? Prazo. Daniele, você precisa trabalhar com prazos para que você não procrastine os resultados das suas tarefas. Então, você pode ser um planejador sem executor, mas trabalhar com prazos. Porque com o autoconhecimento, você tem justamente isso. No que eu sou? O que está faltando para mim? Como eu vou melhorar isso? E aí eu tenho como me corrigir. Se eu não me conheço, eu vou ficar lá divagando nos procedimentos, montando tudo, deixando tudo lindo. Vou olhar o manual 10 vezes para ele ficar perfeito. E aí não põe prazo para rodar. Então, o autoconhecimento é importante por isso. Então, eu, como um profissional controller, o autoconhecimento é essencial para eu ver o que está faltando, como eu posso corrigir. Não exercitar uma habilidade nova, mas não me sabotar. Eu acho que a grande questão aí do autoconhecimento é não se sabotar. Se eu tenho uma grande interlocução com outros departamentos, por exemplo, se eu converso muito com o financeiro, com ter esse jogo de cintura, essa simpatia, pelo menos, para tratar com o próximo. Então, o perfil planejador é bom, o perfil comunicador é bom para isso, mas eu posso simplesmente me policiar e ser agradável com as outras pessoas. O autoconhecimento é o que vai diferenciar as pessoas das máquinas daqui para o futuro. A controladoria é um setor que tem muita automação, que pode substituir muitos cargos, né? Por automação e tirar Robôs fazendo tudo.
Exatamente, eu tenho robô lendo publicação, eu tenho robô juntando subestabelecimento, eu tenho robô que já está fazendo protocolo. Só que o controller, ele vai continuar sendo essencial para que tudo isso rode, porque não é botar a máquina ali para fazer, que você tem garantia que está certo. A automação de protocolo, por exemplo, ela tem lá uma automação de subir os protocolos, mas subiu tudo, a máquina não. Cortou um pouco. Opa, você sumiu para mim. Cortou. Você estava falando. É, cortou ali. Você estava falando o seguinte: vai ter muito robô para poder fazer as automações, mas tem que avaliar se fez ou se não fez, né? Isso, então a interação humana sempre vai acontecer. Então, o autoconhecimento vai ser justamente o ponto-chave para as pessoas saberem com que elas vão ter que trabalhar mais, como que elas vão se interagir com as outras pessoas para concluir que um trabalho seja feito corretamente, para garantir o resultado de algum relatório, para ler algum relatório e demonstrar de uma forma eficiente que outras pessoas entendam. Porque, assim, não basta a máquina te dar. Os relatórios, eles saem do software de gestão, mas se não tiver ninguém ali para interpretar, ele não serve de nada. São só pilhas e pilhas de dados. Então, com o autoconhecimento, a pessoa vai se treinar. Nesse escritório, eu vou precisar do que mais? Eu vou precisar de uma análise estatística de relatórios, eu vou precisar de uma interpretação de dados. Então, aí o perfil do analista, por exemplo, é excelente para analisar dados e compilar informações e trazer ali de uma boa forma inteligível. Então, o autoconhecimento vai te dar a resposta para você se complementar à vaga. Ótimo, perfeito. Pessoal, a Dani faz essas análises, viu? Quem tiver interesse, contar aí para fazer essas análises de perfil comportamental, tanto se você quer conhecer o seu perfil comportamental, ou se você é sócio de um escritório, gestor e queira conhecer o perfil comportamental da sua equipe para fazer essa gestão, trabalhar com essa gestão por competências, que como eu falei, ela dá dupla vantagem. Você vai ter um resultado melhor e você vai ter um funcionário, um colaborador trabalhando mais feliz. Então, o que te traz melhores resultados mais ainda. Dani, eu E é quero. bacana, Carla, eu queria só Pois não, levantar esse ponto rapidinho, a gente ainda tem tempo. que essa análise comportamental seja feita por uma pessoa realmente que conheça o assunto, porque é muito comum, a gente tem assim vários tipos de análises aí que se faz de graça na internet. Mas se a pessoa não conhece, aquele relatório é como se fosse teste de revista. Você acredita se quiser, se for bom eu acreditei, se não for bom eu não acreditei, né? Então fica aquela coisa, não serve para um autoconhecimento. Até porque a situação pessoal ou profissional da pessoa, se ela está sobrecarregada, se ela está com um nível alto de estresse, passando por algum problema, ou familiar, ou mesmo no trabalho, isso pode influenciar o resultado do teste. Então é importante que um analista comportamental exame, né? Então é mais ou Cortou, menos assim. Né? Então é mais ou menos assim. cortou ouvir, mas a importância de uma pessoa que tem esse conhecimento, tanto o conhecimento da análise do perfil comportamental propriamente dito, analista comportamental que conhece, sabe ler ali o resultado de uma forma adequada, avaliando os fatores externos que possam estar comprometendo o perfil daquela pessoa, influenciando aquela pessoa, como também alguém que, melhor ainda, conhece da análise comportamental e conhece o dia a dia jurídico.
conhece o dia a dia de um escritório, conhece as tarefas que estão sendo feitas, o dia a dia, o que, que pode ser que inconscientemente está ali incomodando a liderança, enfim, conhece todos esses detalhes. Na hora que você estava falando, Dani, cortou. Entendi. Para mim você some aí, eu fico sempre na dúvida se você está sumindo aí ou eu aqui. As lives acontece isso, né? Acontece. É bacana exatamente isso, que você possa avaliar o todo daquele perfil comportamental. Sempre que a gente vai dar uma devolutiva, né, a gente nunca avalia só o que aquele relatório trouxe, mas a gente avalia também o contexto geral, a situação da pessoa no cargo. Esses dias mesmo eu fiz uma análise comportamental para o escritório que eles estão avaliando ali uma ascensão de carreira para as lideranças, né, para as coordenações. E isso ficou muito claro, que até o estresse que estava sendo causado estava tirando um pouco a possibilidade de uma pessoa ascender ou não ao cargo. Olha só, olha só. Pessoal, quem está assistindo aí tem alguma dúvida, algum comentário? Eu vi que a Amanda tinha colocado acima um comentário a respeito, quando ela estava falando sobre, quando você falou sobre a possibilidade do controller, que tem um perfil comunicativo bom, que dá para conversar com os clientes, de ser utilizado dentro do escritório, aproveitando esse perfil, né? A Amanda comentou que em muitos casos, quando o controller, o pessoal da controladoria tem contato com os clientes, ela falou que chega muita informação também direto dos clientes sobre eventuais demandas de interesse também. Então, coisa assim que às vezes o sócio advogado não observou, porque não foi falado com ele, que o controller já pegou ali, já sabe dessa informação. É aquilo, né, Carla? A gente sabe que a controladoria ela detém o conhecimento de tudo que acontece no escritório, né? Lá que tudo começa e tudo termina. Então a gente consegue avaliar na controladoria se a gente está tendo algum problema em algum produto, se a gente tem uma alta demanda de um produto, os êxitos que você tem em determinado processo, se é consultivo, a velocidade das entregas, né, dos nossos produtos jurídicos e tal, até mesmo a discrepância nas carteiras, eventualmente se está havendo alguma demora de um advogado em relação ao outro, e aí o controller pode contribuir, não, como você falou, não mandando no setor técnico, mas apontando para o coordenador, olha, tem alguma coisa estranha ali. Dá uma olhada se a carteira não está desequilibrada, ou se é uma necessidade de treinamento. Analisando os resultados, né, Dani? Mostrando ali os resultados, os relatórios, que isso faz parte da função da controladoria. Munir os sócios das informações que a controladoria tem, que são informações que vão subsidiar decisões estratégicas. Exatamente. E cabe ao controller essa visão estratégica também. Para não achar que só vai extrair dado do software e mandar. Não é isso, né? É avaliar mesmo aquela situação que está se mostrando. E aí, para captação de clientes, isso é ótimo também. Ótimo, ótimo. Ajuda o advogado, o sócio do escritório a ter, às vezes, uma visão que ele não tem ainda, né? Perfeito, perfeito. Perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, algum comentário, coloque aí para dar tempo da gente encerrar a tempo bonitinho para a gente não perder nada. Enquanto isso, Dani, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui falando com a gente. Essa questão é muito bacana, porque, inclusive, eu falo isso no curso, pessoas, processo e produtos são os pilares de qualquer negócio empresarial e também dentro do escritório de advocacia. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado. E a controladoria auxilia até nisso, porque a Dani colocou aqui essa observação a respeito dos relatórios gerenciais, das estatísticas que são passadas para os sócios e tudo. Ela falou, às vezes, se tem uma área que está trabalhando melhor que a outra área. Se o escritório, às vezes, quer trabalhar melhor a questão, por exemplo, de plano de carreira, benefícios para os advogados, mas não tem um setor de serviços bem organizado,
com métricas, com informações de produtividade, tudo, ele vai ter dificuldade para ele trabalhar na parte de gestão de pessoas. Então, essa estrutura da controladoria auxilia até nisso, dando subsídio para você conseguir trabalhar depois uma gestão adequada de pessoas. Você vê o tanto que a controladoria impacta, né, Dani, dentro de um escritório. Não é brincadeira, não, o negócio. Exatamente. Quando a gente tem informação, a gente tem tudo, né, Carla? Então, assim, a controladoria é o setor que mais gera informação dentro do escritório, é o setor de inteligência mesmo. Basta que a implementação da controladoria seja completa, porque o que a gente vê por aí é bem o que você falou. Muito setor apenas de suporte para legal que a pessoa está chamando de controladoria, mas que não tem o Não pulo do gato ali, que é trabalhar com os relatórios. Perfeito. Mas é justamente isso, existe essa certa ignorância do que é efetivamente a controladoria. E quem me acompanha sabe que eu sempre bato na tecla das 4 funções da controladoria. Então, a função de apoio é uma função, mas existem 3 outras. Ela é responsável pelo software de gestão, ela é responsável por essa análise de resultados, ela é responsável pela qualidade, para ver se o pessoal está seguindo os procedimentos ou não. Então, só ter um apoio, você tem um paralegal, você tem um setor administrativo qualquer, você não tem a controladoria, né? Ou até fala que é controladoria, mas não é realmente, e aí não entrega o resultado que a gente precisa. Não entrega o resultado. Quando a gente fala, olha, a controladoria pode aumentar a produtividade do teu escritório. Às vezes não consegue ter essa visão porque não tem efetivamente a controladoria funcionando da forma que deveria funcionar. Exato, não agrega o valor Perfeitíssimo, que pode Dani. agregar, né? Exatamente. Pessoal, se vocês quiserem depois, quem vai assistir ainda, né, a live gravada, se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, coloca lá. A doutora Daniele tá com o Instagram dela marcado na publicação, vai ficar aí direto, a gente também reposta alguma coisa. A Dani, ela tem experiência nessa área, faz esses análises de perfil comportamental, trabalha com a gestão de pessoas dentro do escritório também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca lá, que ela vai estar respondendo. Qualquer coisa eu mando para ela também. Respondo vocês aqui. Pode mandar no direct também, sem problema. Feito, manda lá para ela. Acessem o site dela, que é Daniele Alves Gestão Legal. Conheça mais sobre os produtos. E continue acompanhando a gente aqui, que a gente ainda tem 2 lives. E o pessoal tá gostando tanto, eu já tive tanto feedback legal, embora muita gente não assista ao Que vivo, bom! depois gravado, que eu já tô pensando até em deixar aí umas lives depois posteriores pra gente ir fazendo, não perder esse ritmo de live. Porque Fica bacana, né? Dani, é um conteúdo tão rico e coisa que a gente não vê em qualquer lugar. A gente não vê isso, a gente não vê essa troca. E é o dia a dia de todo escritório de advocacia, né? Todo escritório Ou deveria ser, né, Carla? gostaria de ouvir alguma coisa desse tipo. Ai, como é que eu motivo minha equipe? Tá aqui, ó. Se você tem algum advogado que não sabe que tá com a equipe desmotivada, pode ser que a resposta para ele esteja nessa live. Você manda lá, compartilha para ele assistir, porque às vezes ele tem ali os colaboradores que não estão trabalhando naquela área que poderiam atuar de uma forma mais satisfatória. Então, são exemplos aí que no dia a dia esses conteúdos são muito ricos. Muitíssimo, muitíssimo obrigada de novo. Amanhã a gente vai estar com o doutor Antônio Rodrigo Machado falando sobre o antes e depois da controladoria. A controladoria foi implantada no escritório dele. Vamos ver o que ele tem para falar, o que mudou, o que melhorou, para ter um feedback aí com o olhar de um sócio no escritório. E depois... Uma controladoria que foi implantada de verdade, né? Verdade. Não é só um paralegal. Não é um cara legal. E depois, na quinta, a gente vai estar com a doutora Amanda falando sobre a rotina da controladoria mesmo. O que acontece lá, o dia a dia, alguém lá de dentro para contar para a gente. Então, pessoal, bacana. Dani, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada a todo mundo que assistiu. Depois a gente marca uma outra live para falar como que
O perfil comportamental ajuda você a treinar a equipe também, porque Perfeito. conhecer sobre o perfil comportamental da equipe também pode te trazer dicas de como trabalhar com o treinamento de cada um. Ó, Acho que nem deu tempo da gente falar aqui. já tem a live da próxima live, Dani. Vamos marcar, fazer a arte aí para a gente poder divulgar, para a gente fazer, então. Bacana. Obrigada, Carla. Obrigada, pessoal que acompanhou. E qualquer dúvida, estou à disposição. Pontos de gestão legal. www.danielealves.com.br. Perfeito. Cortou aqui. Eu vou encerrar. Muito obrigada, pessoal. Tchau, Tchau. gente.